Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copa Sul-Americana, semana de Copa Libertadores, né? Jogos muito interessantes pra gente conversar, né? Tivemos quase como alguns times já eliminados, né? Da próxima fase da Copa Sul-Americana, outros brasileiros se complicando um pouco, mas já dá para caminhar algumas outras equipes também. Então a gente vai abordar tudo isso nesse vídeo, né? Jogos de terça, quarta e quinta-feira das Copas internacionais, dessas Copas continentais que a gente tem aqui. Continentais não, né? Enfim, entre vários países. É isso. Meus queridos, vamos lá. A gente tem 3 blocos pra gente conversar, né? Então é os jogos da terça-feira, os jogos da quarta e os jogos da quinta-feira. Os jogos, é o seguinte, eu vou falar um pouco dos jogos e depois eu vou trazer um pouco como está a situação de cada equipe. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo mesmo, até por conta de que, enfim, a gente está na reta final já da fase de grupos dessas Copas, né? Da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que vai definir muito aí o ano das equipes do futebol brasileiro. Então vamos começar pelo jogo de terça-feira, né, que abriu a rodada para os brasileiros, que foi o confronto entre brasileiros, né, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E aqui eu quero relembrar vocês num vídeo que eu fiz do jogo de ida desse confronto, né, que foi no Paraná, na Arena da Baixada, onde o Atlético Paranaense jogou muito mais bola do que o Galo, onde dominou muito mais o confronto. E nesse jogo da volta, digamos, né, que também foi 2-1, mesmo placar, diga-se de passagem, eu senti o Atlético Mineiro um pouco mais dominante do que o seu rival paranaense. Muito pela qualidade dos seus jogadores, eu acho que, e muito pro jogo em casa. Eu acho que o Atlético tá começando a jogar muito bem no Mineirão, o que está sendo um fator muito decisivo para a equipe nessas competições, né? Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem agora novamente contra o Atlético Paranaense, tá jogando bem alguns jogos do Campeonato Brasileiro também. Então assim, depois eu acho que da derrota pro Vasco em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, acho que deu para ligar um sinalzinho de alerta na equipe para a temporada, né? Que a temporada brasileira realmente tinha começado. Então acho que depois daquela partida foi um ponto de virada para o Atlético Mineiro. E esse jogo aqui a equipe foi muito dominante, né? Dominou do começo ao fim da partida. Teve o gol ali do Atlético Paranaense, que foi mais um acidente de percurso, porque no segundo tempo o Furacão pouco incomodou o gol do Everson e que falhou nesse gol também, né? Diga-se de passagem, o goleirão do Atlético acabou falhando, tomando a decisão errada do lance. Ele tentou segurar a bola quando era seria muito mais fácil e facilitaria a vida dele se ele espalmasse essa bola para escanteio. Mas enfim, tentou encaixar, acontece. O Paulinho resolveu virar, né? O Alex Santana fez o gol do Furacão e o Paulinho virou o confronto com 2 gols. E que está sendo o jogador mais decisivo do Atlético nesse ano, né? Ano passado a gente teve o Hulk com essa sobrecarga de ser o jogador decisivo. Esse ano ele tem um Paulinho para dividir essa questão e está conseguindo muito bem. O grupo do Atlético, separei aqui, na verdade não separei, mas eu vou pegar agora. O grupo dos Atléticos, na verdade, está da seguinte maneira. O Atlético Paranaense tem 7 pontos, é o líder do grupo, e o Atlético Mineiro vem na sequência com 6, mesma pontuação do Libertad, e o Aliança Lima é o lanterna com 4 pontos. Eu acredito que o Atlético Mineiro está um pouquinho mais complicado na classificação, porque ele tem um confronto chave fora de casa na última rodada, né, que ele vai enfrentar a equipe... os 2 últimos jogos do Atlético Mineiro são fora de casa, né, contra o Aliança Lima e também contra o Libertad. E eu acredito que isso seja um ponto muito complicante para o Galo. Conseguiu essa vitória em casa, que era primordial para permanecer vivo na competição. Enfim, eu acho que o Galo ainda tem chances muito por conta dessa vitória em casa. Eu acho que ficaria muito mais difícil se você não ter vitória. Eu acho que o Galo consegue arrancar alguns pontinhos fora de casa. Vai depender de como o Furacão vai disputar esses jogos que ele tem para disputar também, que ele pode acabar ajudando o Galo de certa maneira. Fazendo 13 pontos aí o Furacão, ele acaba tirando 3 pontos de cada equipe e cabe ao Atlético só empatar com essas equipes no confronto aí entre eles. E aí o Galo está classificado para a próxima fase. Mas é muito pouco. Eu acredito que o Galo consegue desempenhar um futebol melhor. Na Copa Sul-Americana, o Goiás venceu o seu segundo colocado, o seu primeiro colocado até então, né, que era a equipe do Universitário, no Relé Pinheiro. Venceu por 1-0 com um golaço do Apodi no fim do jogo. O Goiás foi mais dominante, o Goiás foi mais para cima do que os peruanos. E foi um jogo bom, cara, do Goiás. Eu me surpreendi. O Goiás não estava jogando bem em alguns jogos da Copa Sul-Americana. Tem uma campanha legal, mas não estava bem. Esse jogo aqui, por exemplo, a equipe já foi um pouco melhor do que os outros duelos. É líder do seu grupo com 8 pontos, seguido pelo Universitário com 7. Lembrando que na Copa Sul-Americana
Os primeiros colocados classificam direto para as oitavas de final, enquanto os melhores segundos colocados disputam contra os terceiros colocados da Libertadores numa espécie de playoffs, né? Então é isso, né, basicamente. Também na Copa Sul-Americana, o América... Lembrando, agora são só jogos da Copa Sul-Americana terça-feira. O América perdeu, né, por 3-2 para a equipe do Defensa e Justiça em Minas Gerais e acabou se complicando um pouco. Acho difícil agora o América pensar numa classificação direta. Acho que a possibilidade agora ficou em conquistar talvez o melhor segundo colocado aí, né, na competição. Mas complicou, cara. Complicou porque o América jogou bem nesse jogo, mas falhou demais na defesa, né? Tá bobeando demais no setor defensivo. O Benítez abriu o placar, Togini empatou, Mastriani fez o 2-1 pro Coelho, Togini empatou o jogo ainda no começo do segundo tempo e Julian Lopes virou o jogo para os argentinos 3-2. O São Paulo foi visitar o Academia Puerto Cabello e venceu por 2-0, né? Não foi um jogo espetacular de São Paulo, muito longe disso, mas praticamente garante a equipe na próxima fase da Copa Sul-Americana. Praticamente garante porque o São Paulo sobra demais esse grupo, questão de qualidade técnica. E eu acho que a Copa Sul-Americana vai começar para o São Paulo mesmo no próximo duelo, na próxima fase, né, nas oitavas de final, já que a equipe provavelmente vai classificar em primeiro. E se não classificar, cara, vai classificar em segundo. E para mim, enfim, eu acho que o São Paulo está muito bem encaminhado na Sula. Falando agora da quarta-feira, onde tivemos a aula do Palmeiras de como se jogar uma Libertadores, né, sabendo percorrer as adversidades do jogo, né, jogando muito bem. Fez o 3-0 no Cerro Porteño lá no Paraguai. Um ótimo resultado para a equipe palmeirense, né, para a equipe brasileira. Cara, foi um jogo muito bom do Palmeiras. No começo do jogo teve um pouco mais de sustos ali, que o Cerro Porteño foi um pouquinho mais para cima. Era o jogo da vida do Cerro, né, vencer esse jogo contra o Palmeiras em casa colocaria a equipe na briga quase que direta ali por uma das vagas, levando em conta que o Barcelona de Guayaquil perdeu para o Bolívar. Mas, cara, o Palmeiras jogou muito bem, dominou. A partir do momento que o jogador do Cerro foi expulso, o Palmeiras passou a dominar muito mais o duelo, né, sobrar muito mais aí, que o Cerro não teve praticamente nenhuma oportunidade clara de gol, a não ser pelas falhas e rateadas do Luan, mas que foi muito bem na partida, tá? Eu acho que as falhas que ele teve, por mais que não saíram gols, acho que por isso que eu tô fazendo esse comentário, inclusive, é porque ele deu assistência pro Rony, né, no terceiro gol. Mas ele fez uma boa partida, não foi uma partida segura, mas foi uma boa partida do zagueirão palmeirense. Arthur fez 2 gols e o Rony fez o terceiro. É impressionante como o Arthur caiu com uma luva nesse time do Palmeiras, e era uma peça que o Abel vinha pedindo já faz tempo, né? Um atacante esquerda que joga pela beirada do campo. Boa vitória do Palmeiras. O Palmeiras está praticamente encaminhado para a próxima fase, está com 9 pontos, enquanto os outros dois times, Cerro e o Barcelona de Guayaquil, estão com apenas 3, tem 6 pontos de disputa. Palmeiras e Bolívar vão só brigar pela vaga, para a primeira vaga da Libertadores, né? Acho que vai ficar nessa briga aí. O Palmeiras tem a vantagem de jogar o último jogo contra o Bolívar em seus domínios no Allianz Parque. Passando pelo próximo duelo, que foi pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu a equipe do São Lourenço por 3-2 em um jogaço, cara. Foi um jogo muito bom. O Fortaleza jogou melhor do que o São Lourenço, na verdade. Mas, cara, poucos momentos no jogo, o São Lourenço foi pra cima, pressionou o Leandro Pissi e foi onde conseguiu os empates, né? O Lujan fez o gol contra, né, a favor do Fortaleza. O Maroni empatou o jogo. Silvio Romero fez o gol pro Fortaleza, Maroni empatou novamente o duelo. E aí o Pikachu, no fim do jogo de pênalti, muito bem marcado, fez o 3-2 e deu números finais da partida. E o Fortaleza só não tá classificado... Ah, não, tá classificado sim. Não tá classificado porque o Palestino ganhou, foi a 7 e o Fortaleza tá com 12. Então, assim, o Palestino pode chegar a 13. Né? Então, um empate no próximo jogo e o Palestino não ganhar, o Fortaleza está classificado para a próxima fase como líder direto desse grupo. Do grupo dele, que é um grupo difícil, cara. É o Palestino, que não é um jogo fácil. O Estudiantes de Mérida, que é um time muito mais fraco, e o São Lourenço, que costumava incomodar mais os brasileiros, né? Mas não está acontecendo. Ótima campanha do Fortaleza na Sul-Americana. Quem se complicou muito, e aqui eu acho que eu vou me prolongar um pouco mais nesse vídeo também, foi o Santos. O Santos perdeu de 2-1 para o Audax italiano lá no Chile. Foi um confronto lotado e recheado de polêmicas, por conta de uma arbitragem ruim, é verdade, nesse duelo, mas eu acho que o Santos, cara, se apegou a pouco. Né? O Santos não jogou bem na segunda etapa, muito descompassado, por mais que tenha sido expulso o Joaquim, né, zagueiro do Santos, eu acho que o Peixe poderia ter desempenhado o futebol melhor,
né, se recuado mais, né, ter segurado mais esse duelo, tava com a vitória na mão, cara. O Santos desandou completamente depois da expulsão. A zaga começou a bater muito a cabeça, né, e o time parou de criar e ficou preocupado apenas em não tomar uma goleada homérica no Chile. O Camacho fez o primeiro gol do jogo pro Santos, como eu falei, e o Santos acabou tomando a virada com 2 gols do Gonzalo Sosa. O Santos complicou, cara, porque, se eu não me engano, o News Old Boys, o News Old Boys é o líder com 12 pontos. O Santos não classifica mais como líder do seu grupo. Não, o Santos só chega a 10, está com 4 pontos no momento. O Audax italiano tem 7 pontos. Então o Santos teria que vencer os seus 2 jogos, enquanto o Audax italiano perder os seus 2 jogos. É evidente, talvez, que o Audax perca o confronto com o News Old Boys, até para o News manter a primeira colocação. O Audax ainda tem chance de tirar o News do topo. Mas eu acho muito difícil o Santos classificar. E é uma lástima, cara. Eu acho que era um campeonato que o Santos poderia ter ido um pouco mais longe se tivesse colocado o foco devido nessa competição, mas não aconteceu. O time acabou se complicando demais e acaba pagando o pato aí e sendo eliminado. Ai, meu cabelo é coisa horrorosa, eu preciso cortar isso, gente. Mas acabou pagando o pato e sendo eliminado precocemente da Copa Sul-Americana. Eu colocava o Santos avançando em mais fases, né? Tem duelos muito fracos aqui, cara. O Santos teria que ter vencido esse Audax italiano, que é muito fraco, uma equipe muito frágil, e o Blooming também, né? Então o Santos venceu o Blooming, empatou com o Audax italiano e acabou perdendo os 2 jogos agora para o News Old Boys e para o Audax. Mais um jogo de Libertadores, o Flamengo também se complicou no grupo, apesar de que eu acho que o Flamengo vai classificar, né? É praticamente claro isso para mim. Mas o Flamengo empatou em 1-1 com o Nublense lá no Chile e acabou embolando um pouco o grupo. Embolando por quê, Torado? Se o grupo tá mais fácil, né? É um dos grupos mais fáceis da Libertadores, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que pelo momento do Flamengo, cara, acabou se tornando uma dor de cabeça enorme pro São Paulo e pro técnico passado, né? Que era o Vitor Pereira. O Flamengo saiu na frente com o Gabriel, com um belo gol de fora da área, de voleio, a bola rasteira no canto, foi bonito. Mas acabou tomando um empate, não tanto no fim do jogo quanto eu imaginava. Né, foi aos 73, quando fazendo o roteiro do programa aqui, eu pensei que tinha sido um pouco mais tarde. Mas Roger Henriquez fez o gol de empate. E, cara, o grupo do Flamengo, acho que o Flamengo se complicou porque o Flamengo não pode tropeçar nos próximos 2 jogos. Tem que vencer os 2 jogos, até para classificar em primeiro, né? E fugir dos cabeças de chave dos outros grupos, inclusive com possibilidade de jogar contra brasileiros. E eu acho que o Flamengo acabou se complicando porque tá tudo embolado, cara. O Racing é o único que destoa, né, e tá distante dos outros, tá com 10 pontos. Mas o Flamengo vem com 5. O Nublense, que foi a equipe que o Flamengo empatou, tá com 4 pontos. E o Aucas também O Aucas não é do Chile, né? O Aucas é da Bolívia, Equador. Tá com 3 pontos. Levando em conta, aí eu acho que o Flamengo vai conseguir classificar, mas vai depender do jogo contra o Racing. O Flamengo já tem um confronto contra o Aucas em casa e contra o Racing também em casa. Então, assim, eu acho que são 2 confrontos acessíveis para o Flamengo vencer. Apesar de que é difícil você jogar contra o Racing, o Aucas se provou um adversário chato nesse grupo. Né? Tudo bem que ele perdeu os outros 3 jogos, além do jogo que ele venceu contra o Flamengo. Mas não foram grandes goleadas, né? Grandes passeios dos adversários. Foram confrontos equilibrados. Então eu não acho uma facilidade, ainda mais pensando que será o último jogo do Flamengo contra o Aucas no Maracanã. Então talvez tenha alguma requisitos de pressão ali que acabem complicando um pouco a vida do Flamengo. Mas volto a repetir, o Flamengo não é time para estar brigando por segunda colocação e muito menos por classificação. Eu acho que o Flamengo consegue sim a classificação para a próxima fase. Agora não sei se para primeiro colocado, o que vai complicar muito a equipe. Que, cara, vai perder o seu principal fator, que é jogar o segundo jogo no Maracanã, pegar equipes mais fracas na competição, né? Você vai correr o risco de pegar o Fluminense, né? Ou um Inter, ou um Palmeiras, ou um Bolívar, talvez. Que o segundo jogo ainda é na Bolívia ainda, então é um pouco bem mais complicado para o Flamengo essa situação. Corinthians foi visitar a equipe do Argentino Júnior e fez o pior jogo da rodada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, juntas unidas, até esse momento desse vídeo. Enfim, eu acho que nenhum outro jogo foi tão chato e tão ruim de se assistir como foi esse duelo, né, na Argentina. Cara, eu queria dizer que o Corinthians tem chances, né, de classificar para a próxima fase, enfim, é uma grande equipe, o grupo não tá tão difícil assim, tá um grupo acessível, o Corinthians pode vencer os 2 jogos que tem agora,
mas tem um jogo contra o Independente Del Valle. E aí eu quero que vocês analisem as minhas contas e vejam se eu tô maluco ou se eu tô certo. O Corinthians não joga bem fora de casa. No máximo que consegue fazer é um empate como esse, como foi com o Argentino Júnior, jogando muito mal, né, se focando em defender apenas e não em atacar, em projetar a equipe, e as oportunidades que aparecem acaba desperdiçando. O Corinthians está mal de criação mesmo de jogadas. Se o Independente Del Valle ganhar, ele vai a 7. Não, ele vai a 9. E se o Argentino Júnior ganhar... Minto. Se o Corinthians perder para o Independente Del Valle no próximo jogo, o Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. Porque o Independente vai a 7, o Argentino Júnior está com 8, e o máximo que o Corinthians poderia fazer é ir a 7. Então é isso, meus queridos. Eu ia falar que o Corinthians está vivo, mas o Corinthians só postergou o jogo da eliminação. É complicado, cara. Muito complicada a situação do Corinthians. Não esperava, eu acho que o Corinthians... Era um grupo difícil, tá? Eu sempre falei isso que é um grupo difícil, mas eu achava que o Corinthians conseguiria fazer o seu fator casa ser um fator predominante, ser um fator decisivo nos jogos que teve, mas ele perdeu os 2 jogos que jogou em casa, né? Contra o Argentino Júnior e contra o Independente. Seriam 6 pontos, que a equipe estaria com 10 no momento, líder do grupo. O Corinthians não é mais esse time. Líder do grupo ainda com sobras, né? Porque o Argentino Júnior já tá com 5, o Independente já tá com 3. Mas enfim, meus queridos. Acho que o Corinthians poderia ter feito mais nessa Libertadores. Não quero fazer um discurso de despedida ainda. Acho muito cedo, porque tudo pode acontecer. Até mesmo um empate entre Corinthians e Independente não vai deixar o último jogo contra o Liverpool. Mas a coisa tá feia pro Corinthians. Tá muito feia. E eu acho que o torcedor corintiano tem que começar a pensar, talvez, no foco maior na Copa... Nem na Copa do Brasil, né? Porque vai ter o segundo jogo agora contra o Atlético na próxima semana. Talvez um foco maior no Brasileirão. Fugir dessa zona de rebaixamento quanto antes, porque quando ela pega, quando ela impregna num time grande, principalmente, cara, é difícil de sair. É difícil de sair dali. É uma carniça mesmo que impregna em você, assim, e é difícil de sair. Passando para o último dia, né, de jogos das Copas, tivemos o duelo entre The Strongest e Fluminense lá na Bolívia e na altitude perto do céu. Um pouquinho abaixo do céu, uns 5 andares perto debaixo do céu. Assim. Cara, foi praticamente isso que eu vi. Né? Os jogadores do Fluminense estavam extenuados, cansados. Até os do banco estavam cansados, com dificuldade de respirar. Eu concordo. Eu acho que é um estádio difícil você jogar. Eu acho que é um fator que favorece o time mandante. Mas eu acho que já faz tempo, né, que os brasileiros sabem disso, já tem mecanismos para se preparar com muita antecedência com esses jogos. Então, eu acho que o Fluminense poderia ter feito... Não é essa desculpa que o Fluminense tem que dar para esse jogo, tá? Eu acho que essa desculpa ficou bem ultrapassada. Mas é normal, cara. O River perdeu pro Bolívia, o River perdeu pro The Strongest jogando na Bolívia. O Palmeiras perdeu pro Bolívar. O Flamengo acabou perdendo pro Equador, um pouco de altitude também. E eu vou ser sincero, eu achava normal essa derrota do Fluminense pro The Strongest. Eu acho que se o Fluminense vem com uma vitória, aí sim ia ser uma coisa, né, de outro mundo. Mas volta com essa derrota, é uma derrota com poucos gols, muito por conta de uma excelente partida do Fábio, e que não complica tanto a vida do Fluminense não, cara. Cadê? O River só empatou o último jogo. Então assim, é óbvio que o próximo jogo do River é contra o Fluminense no Monumental. Né? Mas eu não acho que o Fluminense vá se complicar, porque aí teria que ser uma coalizão de fatores, né? O The Strongest ganhar e o último jogo é The Strongest e River, então acho muito difícil essa questão, o Fluminense ser eliminado. Óbvio que uma derrota liga um sinal de alerta no grupo, que você perde a possibilidade de tropeçar nos outros jogos, mas eu acho muito difícil o Fluminense acabar tropeçando nos outros 2 jogos. Acho até que a derrota contra o River Plate tem que ser esperada, porque o River vai vir precisando vencer, e o Fluminense, né, vai ter outros focos, eu acho, na Copa do Brasil, enfim, no Brasileirão. Mas eu acho que o foco do Fluminense, cara, é vencer o Sporting Cristal e aí assegura a primeira colocação do seu grupo. Fechou? Vamos falar do próximo jogo. Temos 4 jogos na quinta-feira. O outro jogo é da Libertadores, para fechar a Libertadores. O confronto entre Metropolitanos da Venezuela e Internacional. Cara, foram 32 minutos, para ser exato, de muita superioridade do Internacional. Muita mesmo. Eu achava que o Inter ia até golear esse confronto. Alan Patrick e Luiz Adriano... o gol do The Strongest foi do Trivério. Tá? Só para ter informação aqui, para não passar batido. Mas o gol do Inter foi anotado por Alan Patrick de pênalti e o Luiz Adriano, né, voltou a marcar pela camisa do Inter. Mas, cara, o que tá acontecendo
acontecendo com o Inter? Passa 30 minutos do primeiro tempo, o time some em campo, o time cansa, o time fica sem criatividade, parece que o oxigênio não vai pro cérebro da mesma forma. Cara, é desesperador ver o Inter jogando bola. Não, sendo bem sincero mesmo, o Internacional jogando depois dos 30 minutos, cara, o time some, não existe mais. E aí o Metropolitanos, que é um time muito frágil mesmo. No Campeonato Brasileiro é o último colocado com nenhuma pontuação, com nenhum ponto conquistado. Não, brincadeira. Mas é um time muito limitado, é um time, pô, que tá fazendo uma campanha, que foi eliminado já da Libertadores, né? Não tem mais chance de classificar. O Inter poderia ter feito uma vantagem de gols ali mais interessante. Pensando em saldo de gols, pensando em classificação do grupo, que o grupo do Inter é impressionante também, como o Inter consegue fazer todos os seus grupos da história da Libertadores serem complicados. Porque independente Medellín tá com 7, o Nacional tá com 7 e o Inter é líder com 8. Então assim, uma derrota do Inter e 2 vitórias do Independente Nacional joga pressão pro Inter na última rodada, cara. É impressionante como o Inter consegue fazer desses jogos se tornarem bem complicados e eu acho que o Inter perde pro Nacional, só isso. Mas o Fred Vargas fez o gol do Metropolitanos bem no comecinho, na segunda etapa, né, uns 5 minutos do segundo tempo. E é isso, cara. Eu acho que o Inter tá vacilando demais, questão de físico mesmo, o Inter tá sentindo muito. Não acho que a pré-temporada tenha sido feita de maneira correta, né? Porque passou nem 3 meses dos jogos, nem 2 meses do estadual, que teria que servir para fazer uma pré-temporada bacana, e o time já tá morrendo em campo com 30 minutos de jogo. É absurdo o que tá acontecendo com o Colorado. Quem também deu uma baqueada depois do primeiro tempo foi o Botafogo, né? O Botafogo foi visitar a Universidade de Cerro Vallejo no Peru e abriu 3-0. Eu falei, caraca, o Fogão vai golear, né? O Vitor Sadri, Elson e Gustavo Sauer fizeram os gols do Fogão, mas no segundo tempo o time sumiu, acabou tomando muita pressão dos peruanos, né? E só não tomou o gol de empate por conta da trave no fim do jogo, que acabou salvando o Botafogo. Não, brincadeira. Eu acho que o Botafogo começou a cadenciar mais o jogo, né? Segurar o placar, descansar o time nos 90 minutos mesmo, sem precisar ficar tirando. Mas o César Vallejo foi para cima, sem dó, né? Tentando classificar, tentando fazer uma pontuação bacana para classificar. Mas a situação do César Vallejo está um pouco complicada. Aqui, o grupo do César Vallejo praticamente está eliminado, né? Tá com um pontinho, os 2 primeiros estão com 8, Botafogo e LDU. E aí vai ficar entre os 2 aí para ver quem classifica para a próxima fase também, que o Magallanes está com 3. Chega a 9, mas eu acho que Botafogo e LDU estão me ligando aqui no meio do vídeo. Que é isso, cara? Que é isso? Estamos aqui num vídeo aqui decente. Mas é isso. O último jogo pra gente comentar, também na Sul-Americana, é a goleada maravilhosa e que aula de futebol do Bragantino, 4-0. Eduardo, Sacha, Bruninho, Lucas Evangelista e Thiago Borbas fizeram os gols do Massa Bruta, que é líder do seu grupo, também empatado com o Estudiantes com 10 pontos. Vai ficar entre os 2. Né? Em Bragança Paulista, o Bragantino conseguiu a capacidade de empatar o duelo com os Estudiantes, mas enfim, eu acho que se não classificar em primeiro, vai classificar provavelmente como melhor segundo colocado, sem sombra de dúvidas, porque a vantagem é grande, né? 10 pontos, e ainda com 2 jogos em disputa, dá pra fazer 16 aí, que é isso, hein, meu Massa Bruta. Mas é isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço demais a presença de vocês até aqui, tô fechando aqui essa parte aqui. Um abração, ai, Pati, foi mal, perdão, tremeu tudo aí, cara, desculpa, erro meu. Um abraço, até mais, tchau, tchau.